A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Tudo bem com você? Espero que sim, né? Aleluia. Mais um dia desse devocional com muita chuva, né? Mas glória a Deus, porque nós sabemos que nós precisamos, né? Aleluia, Deus Santo, Deus de glória. E tudo que a gente precisa, o Senhor, Ele manda, né? Eu sei que tudo tem sido demais, mas Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? Hoje, a palavra do Senhor se encontra em Esther, no seu capítulo 4. Estarei lendo o versículo todo, quer dizer, o capítulo todo, perdão. Amém? Que está dizendo assim: Mardoqueu apela a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza, que é um sinal de humilhação, né? Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, não sei como que fala, Ataque, eu acho, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E indo Ataque até Mardoqueu na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicará em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, também para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença e a de morte. Não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imaginas no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se é para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei.
ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Senhor, meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, diante da tua presença, já quero apresentar essa palavra poderosa, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez me usar com poder, com autoridade, com sabedoria e com unção, Pai, para poder ministrar essa palavra ao coração de cada um que irá assistir esse vídeo e que irá compartilhar também, Senhor, e que seja para a tua honra e tua glória, que não seja nada de mim, mas que o teu Espírito Santo venha me conduzir, Pai, da forma que te convém, Senhor, da forma que o Senhor quer falar com o teu povo, da forma que nós precisamos ouvir, Jesus. É o que eu te peço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Aqui é uma história muito conhecida, né, de Ester, que antes dela se chamada Ester, ela era chamada de Radassa, né? E nisso, algumas traduções falam que é o tio e outras traduções falam que é primo, né? De Ester. Mas o que mais me chama a atenção é que foi ele que criou, né, Ester, desde que ela era pequenininha. Então a palavra não diz o que houve com os pais dela, né? Se morreram, se... Não sei o que aconteceu com os pais de Ester. Mas, porém, foi uma mulher que foi criada adorando ao Senhor, uma mulher que foi criada confiando no Senhor e obedecendo ao Senhor, né? Aleluia, Jesus Cristo. Mardoqueu, ele era muito temente ao Senhor, né? E tudo aquilo que eu creio que ele também aprendeu com alguém, não sei com quem, mas Mardoqueu passou também para sua sobrinha ou para sua prima, não sei dizer qual é o certo, né? Mas o que eu sei é que ali havia um propósito, né? Nós vemos na história que o rei Assuero, ele tinha outra rainha no seu trono e o nome dela se chamava Vaste, né? E por ela não ter feito, e eu creio que foi permissão do Senhor também, para que Ester pudesse ocupar esse lugar, né? Deus permitiu que, aleluia, essa rainha não viesse aceitar o pedido do rei, né? Porque ela também, no mesmo dia que o rei Assuero estava fazendo uma festa, ela também estava fazendo com as suas amigas, com as suas servas, né? Tudo ali. E ela não aceitou. E nisso, naquela época, os reis, eles não tomavam as decisões sozinhos, sempre tinham os conselheiros, né, e muitos outros que andavam com o rei, para que ele pudesse tomar as decisões, né? E tudo aquilo que era decretado não poderia ser revogado, né? Uma vez que foi selado com o anel do rei, não podia ser revogado, né? Então, assim, naquela época, era bem diferente dos nossos dias, né? Aleluia, Jesus Cristo. Mas, como tudo também em nossos dias, tudo tem uma lei, tudo tem uma regra, né? E nós também precisamos seguir, né? Aleluia, Jesus Cristo, Deus Santo, claro, sempre com a sabedoria e direção do Senhor, né? Porque tem coisas que Deus não vai permitir que nós façamos porque não é do agrado dele, né? Mas a palavra diz que nós temos que obedecer à lei dos homens e à lei de Deus, que é a mais poderosa de todas, né? Então, aqui os conselheiros deram conselho para ele, para que ele não ficasse mais com Vasti, que ele tirasse a coroa dela, que ele tirasse, né, ela do cargo de rainha. Por quê?
porque do mesmo jeito que ela fez, né, a palavra vai nos dizer que se ele deixasse, as outras mulheres também iam achar que poderiam desacatar os seus esposos, perdão, os seus esposos, né, que poderiam fazer o que quisesse com eles, né, ia ficar bagunçado. Então o rei pensou e ele fez exatamente como os conselheiros aconselhou, né? Então, aleluia Jesus Cristo. Então o que eles falaram também? Eles deram uma ideia pro rei para que ele viesse pegar todas as mulheres que tivesse ali, né? Aleluia Jesus Cristo. Todas as moças novas e virgens que tivesse, aleluia, grande Deus, para que, aleluia Jesus Cristo, para que ele viesse escolher uma nova rainha, né? Então assim fizeram, escolheram várias e várias jovens virgens para que o rei viesse escolher uma nova rainha, ou seja, eleger uma nova rainha, né? E foi assim que aconteceu. E nisso, aleluia Jesus Cristo, Esther estava no meio delas. E ali, aquelas mulheres, elas eram preparadas, né, para que pudesse estar com o rei e o rei escolher quem ele queria, sabe? E Esther, na sua humildade, né, na sua simplicidade, né, ela não queria dar o que o rei já tinha. Então ela deu uma coisa simples, né, uma coisa que fizesse ele olhar diferente. E foi dessa forma, né? Então ali Esther, ela foi escolhida. Mas por quê? Porque Deus já tinha um propósito na vida dela. Deus já tinha um propósito para fazer também na vida do rei, naquele reino, né? Então ali, só que o rei não sabia que ela fazia parte dos judeus, que ela era judia, né? Ele não sabia, né? E Mardoqueu também pediu para que ela não viesse contar, né? Aleluia Jesus Cristo. Então, ela fez exatamente como lhe foi ordenado, né? E nisso Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, né, nas nossas vidas. E às vezes naquele momento a gente não entende, né? Mas o Senhor, ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? E ali ele tinha um homem que se chamava Amã. E esse homem, ele tinha muita ganância, porque ele queria estar do lado do rei, ele queria ser o braço direito do rei, né? Ele era muito ambicioso, né? E ele odiava Mardoqueu. Por quê? Porque o Mardoqueu era o único que não se prostrava a ele. Todos se prostravam, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu sabia a quem somente ele iria se prostrar, a quem ele somente iria adorar, né? Então Mardoqueu fez exatamente como Deus queria que ele fizesse, né? Então ali Amã, ele pegou muita raiva, muito ódio de Mardoqueu, né? E nisso, aleluia Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de glória e poder, nisso ele pegou e fez um decreto contra os judeus e foi lá e falou com o rei, e o rei, sem pensar, ele aceitou, né? Decretou ali com o seu anel, que é o que mais vale, é o anel, é o selo do anel, né? E ali, sem perceber, o rei, ele decretou a morte da sua própria
e linda esposa e de todo o povo dela, né? Por causa de um ódio, né? Que Mardoqueu tinha, né? Oh, perdão. Que Amã tinha por Mardoqueu. Falei errado, perdão. Que Amã tinha por Mardoqueu por causa de um ódio, né? Aleluia, Deus santo, Deus de glória. Então, aí aconteceu que Mardoqueu, ele ficou sabendo. E ele ficou muito angustiado com tudo isso. Ele ficou angustiado porque ele queria defender o seu povo, né? Aleluia, Deus santo, Deus de glória. E nisso, que aconteceu isso, ele rasgou as suas vestes, como diz a palavra, e vestiu um saco com cinza, que significa humilhação, né? Ele se humilhou perante tudo aquilo que estava acontecendo ali, né? E aí Esther não entendeu nada do que estava acontecendo, por que ele estava agindo daquela forma. E aí mandou vestes para ele e ele não aceitou, porque ele estava muito angustiado. E aí Esther pediu para perguntar, né, o que estava acontecendo, por que ele estava agindo daquela forma, né? E nisso, né, que aconteceu essa situação, Esther falou pro seu tio que ela não podia fazer aquilo porque, aleluia, todo mundo sabia que se entrasse na presença do rei sem ser chamado, né, e ele não estendesse o cedro, ela poderia morrer. Porque para ela entrar, o rei teria que permitir com o cedro que todos os reis tinham naquela época, né? Que significava que pode entrar, né? Tinha muita reverência, muito respeito, tudo isso, né? Naquela época. E daí, que aconteceu? Mardoqueu, ele usou a ousadia, a autoridade dele, né? E pediu para falar de novo com Esther. Que se ela se calasse neste tempo, na qual o Senhor colocou ali por algum propósito, eita meu Deus, quase que não sai, por algum propósito, né, onde teria socorro e livramento da parte do Senhor, né, seria muito ruim, né, porque ela também não ia ser livrada, porque ela era judia também, né, então não quer dizer que ela ia ficar livre daquilo, talvez ela ia ficar com aquela culpa, remorso pro resto da vida dela, nunca ia se perdoar por não ter feito nada. Então meio que ali ela ficou com medo, mas quando Mardoqueu falou de novo com ela parou e pensou, né? Ela teve um estralo ali, eu acredito, né? Porque na mesma hora ela respondeu pro seu tio e disse que era para todos os judeus que tivesse ali em Suzã, que era para jejuar por ela e as servas dela também fariam o mesmo por 3 dias e 3 noites, né? E ela falou que se eu perecer, eu pereci. E ali, irmãos, Esther fez, Mardoqueu fez, e Deus honrou eles. Não teria como revogar o decreto, mas poderia fazer um outro decreto para que eles pudessem se defender, na qual eles também faziam uma festa chamada Purim, né? Para comemorar, né? Acho que é todos os anos, se eu não me engano, acho que é isso, né? Aleluia, Jesus Cristo, Deus santo, Deus de glória. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Ó,
ordenou-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. É isso mesmo, todos os anos. Para que eles viessem comemorar o dia da vitória deles, né? Então, o que eu quero dizer nessa tarde é que muitas das vezes Deus vai te colocar em situações e vai me colocar em situações que às vezes naquele momento a gente não vai entender. A gente não vai entender porque a gente está passando por aquilo, por quê? E o que a gente tem que fazer? Qual é o propósito de nós estarmos ali naquele lugar? Ou naquela situação? Mas haverá um propósito onde vai salvar muitas vidas. Entende? Ali, Esther, ela teve que ter um despertamento para perceber que através dela, né, todo o povo dela foi salvo, né? Porque se ela não tivesse essa atitude, talvez o povo dela não estaria salvo, não estaria vivo, né? Não teria recebido o livramento, o socorro do Senhor, como eles receberam, né? E muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. Às vezes Deus vai colocar você em situação, por quê? Porque você é a coluna, né? Da sua casa ou do seu trabalho, de algum lugar. E através de você vai haver salvação para muitas vidas, vai haver livramentos para muitas vidas, né? E se a gente se calar naquele dia na qual o Senhor nos deu aquela oportunidade de fazer algo maravilhoso, nós depois iremos perecer pro resto das nossas vidas. Por quê? Porque aquilo vai ficar remoendo dentro da gente, porque a gente poderia ter feito algo e não fez, entende? Então tem situações que Deus, ele sabe exatamente quem ele escolhe e aonde ele coloca para poder honrar os dele. E foi isso que aconteceu. Deus honrou a Esther naquele reino. E o rei amava a Esther, né? E eu acho lindo porque tudo que ela falava ele acatava, né? E quando é algo que vem da presença do Senhor, vem da vontade do Senhor, é leve, mesmo que tenha situações difíceis, mas você sabe que você está ali também para uma missão, porque Deus te colocou ali para uma missão, né? Então o que eu quero te dizer é que se Deus te colocou em alguma situação, honre o nome do Senhor. Honre o nome do Senhor e deixe o Senhor agir por você. Faça tudo aquilo que o Senhor ele gerar o seu coração para você fazer. E ele vai trazer o livramento, vai trazer a salvação, vai trazer o socorro para minha vida, para sua vida e para todos aqueles que você tem buscado, por todos aqueles que você tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Entende? Então não é por qualquer motivo, é porque Deus ele viu algo maravilhoso e decidiu que ele ia fazer aquilo, entende? É grandioso quando nós entendemos o agir de Deus. Demoramos, mas entendemos no tempo e na hora certa. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor gerou ao meu coração. Eu espero que Deus tenha falado grandemente com você, como Ele também falou comigo, né? Aleluias, eu vou estar louvando um louvor. Vou ver se eu acho aqui, né? Apesar que não vai precisar do YouTube hoje, né? Porque esse louvor que eu vou louvar, ele é da harpa, né? É lindo esse louvor, esse hino. Eu gosto muito, sabe? Porque o Senhor ele vem para trazer cura pra gente, libertação, para trazer boas novas, né? E o nome do louvor se chama O Espírito de Deus está aqui, né? E fala exatamente o que eu acabei de ministrar, porque ele opera nos nossos corações, né? Ele traz cura, né? Ele traz livramento, né, Pai? Aleluias. O Senhor, ele traz vitória, né? O Senhor, ele vem
para trabalhar na vida das pessoas que estão aprisionadas, que estão feridas de alma, né? Então o Senhor, ele sempre vai fazer de alguma forma para que eu e você venha falar do amor do Senhor, venha agir da forma que o Senhor quer, e ele vai honrar, porque ele honra. Quando ele fala, ele se responsabiliza. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Então, tudo em nossas vidas é para glorificar, é para exaltar o nome do Senhor, né? Tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado e que nós venhamos contemplar essa glória do Senhor. Aleluia, Jesus, né? Deus é santo, maravilhoso e grandioso e poderoso, né? E tudo em nossas vidas é para isso, é para glorificar e exaltar o nome desse Deus, que tudo pode. Aleluia, Deus santo, Deus de glória e poder. Amém? Aleluia, Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eterno e amado Jesus Cristo, assim como o Senhor falou na tua palavra, Pai, que nós venhamos ser canal de bênção para a vida das pessoas, que nós venhamos fazer a diferença e que nós não venhamos também questionar se o Senhor nos colocar em alguma situação, Pai. Aleluia, Jesus Cristo, porque se o Senhor nos colocou em alguma situação de honra, é porque também o seu nome tem que ser honrado. É porque também haverá salvação, haverá cura, haverá livramento, Deus. Aleluia. E o teu nome será glorificado e exaltado, Jesus. E aonde o Senhor nos coloca, ali o Senhor também se faz presente quando nós somos direcionados pelo teu Espírito, Pai. Então eu te peço, Pai, e te glorifico, Deus, em nome de Jesus. Continue abençoando nossas vidas,
Continua nos dando força, sabedoria, ousadia. Em nome de Jesus é que eu te peço, te louvo e te engrandeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E glória a Deus por mais um devocional, né? Hoje é o 12º dia para a honra e para a glória do Senhor. E até o próximo devocional. Em nome de Jesus. Deus abençoe.